Após 48% dos orçamentos de conexão parados na CEMIG por conta da inversão de fluxo, a ANEEL trouxe uma solução aprovando uma modalidade chamada Fast Track. Essa modalidade promete dispensar a análise de inversão de fluxo em alguns casos específicos. Você quer saber mais sobre essa nova modalidade? Vem comigo que a gente vai falar isso no vídeo de hoje. Após muita pressão do mercado, a ANEEL decidiu agir e fez alterações importantes na Resolução 1000, dando maior atenção aos sistemas de pequeno porte. Essas alterações deram origem à Resolução 1098, que trata dos casos de inversão de fluxo de potência. Mas atenção, se você acha que todos os sistemas agora vão entrar na Resolução 1098, ou seja, toda análise de orçamento de conexão vai passar pela 1098, você está enganado. Nos casos onde não existe problema de inversão de fluxo, o fluxo segue normal, ou seja, você vai emitir o seu orçamento de conexão, o seu parecer de acesso, da mesma forma que você já fazia antes. Porém agora, com a Resolução 1098, para os casos que foram apontados um problema de inversão de fluxo, existe 3 alternativas que você pode tratar para que você não perca esse projeto. Hoje nós vamos falar especificamente da terceira alternativa, que é a Fast Track. O artigo 2 da Resolução 1098 altera a Resolução Normativa 1000. Sendo assim, a análise de inversão de fluxo de que se trata o artigo 73 fica afastada a análise de inversão de fluxo nas seguintes modalidades, que é o que a gente vai falar hoje, que é a Fast Track. A Resolução 1098 descreve o tão falado Fast Track no seu artigo 2 como microgeração distribuída que se enquadre na modalidade de alto consumo local com potência instalada de geração igual ou inferior a 7,5 kW, observando as disposições desse artigo. Mas agora você pode estar perguntando: o que é esse tal do Fast Track? Fica tranquilo que eu vou te explicar. O objetivo é propiciar mais espaços na rede para os microgeradores de pequeno porte, aprovando a modalidade de Fast Track que dispensa os estudos de inversão de fluxo a pedido do consumidor com uma potência instalada igual ou menor a 7,5 kW. Em contrapartida, a compensação dos seus excedentes de energia pode ocorrer, isso é um detalhe muito importante, apenas na unidade consumidora, ou seja, é um alto consumo local. Se você instalar o Fast Track, você não pode enviar os excedentes de geração para outra localidade. Então, se você quiser optar por essa modalidade, se você tiver um sistema de até 7,5 kW, uma potência de até 7,5 ou menor, você vai assinar um termo onde você se enquadra nessa modalidade de Fast Track, você não pode enviar o excedente para outra unidade consumidora e, de fato, você vai ter o seu projeto dispensado na análise de inversão de fluxo. Lembrando que isso só vai acontecer caso o seu projeto tenha já um problema de inversão de fluxo. Senão, pode ser um sistema maior, se ele não tiver problema de inversão de fluxo, a vida segue normal. Caso tenha um problema de inversão de fluxo, uma das alternativas é você optar em instalar até 7,5 kW e não enviar o excedente de energia para nenhuma outra unidade consumidora, se você optar pela modalidade do Fast Track. Então, para usufruir do Fast Track, o consumidor de livre vontade deve assegurar que a geração de até 7,5 kW seja para usufruto da carga local, devendo assinar termo em que um titular declara aceitar que a alocação dos excedentes ou créditos de energia somente se dará na unidade consumidora onde ocorreu a geração de energia elétrica. Por fim, o consumidor deve formalizar a sua escolha durante o processo de solicitação de conexão à rede, utilizando um formulário padronizado pela ANEEL. E essa escolha deve ser feita no momento do pedido de orçamento de conexão para garantir que tudo seja feito de acordo com as regras. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine um consumidor que gera aproximadamente 600 kWh por mês e aí ele decidiu investir no sistema de geração de energia solar e, ou seja, ele quer instalar 5 kW pico de módulos fotovoltaicos. Com a introdução do Fast Track pela ANEEL, o processo de conexão desse sistema será simplificado. Antes dessa nova medida, o projeto precisaria passar por uma análise da distribuidora para verificar a possibilidade de conectar aquele sistema na rede, ou seja, ia fazer uma análise de inversão de fluxo e aí sim poderia emitir o parecer de acesso, ou a distribuidora poderia emitir o parecer de acesso com ressalvas, ou seja, delimitando o horário que ele injetar na rede
ou mesmo propondo uma diminuição na potência instalada. Com a modalidade Fast Track, como esse sistema ele está menor, a potência instalada dele é menor do que 5 kW, ou seja, automaticamente ele está dispensado da análise de inversão de fluxo e automaticamente o parecer de acesso será emitido. Nesse caso que ele é menor do que 7,5 kW. Combinado? Porém, lembrando que se você quiser optar por essa modalidade, você não pode enviar o excedente para nenhuma outra unidade consumidora. Essa modalidade, somente você pode gerar créditos para o alto consumo local. Importante você estar ciente disso. E vale lembrar também que além do Fast Track, a ANEEL trouxe duas outras possibilidades em caso de inversão de fluxo. A primeira delas foi o Grid Zero, ou seja, o Grid Zero, o sistema Grid Zero, se você não conhece, é um sistema que não injeta energia na rede. Ele usa a rede para ter todo o suporte para... por exemplo, você vai partir o motor, você pega a potência da rede para partir esse motor. Você ainda assim usa a energia na rede, mas você não injeta energia na rede elétrica. Ou seja, como você não injeta, não existe inversão de fluxo nesse caso, então a potência está liberada. Inclusive, esse caso do Grid Zero associado a um sistema com armazenamento é o futuro do setor de energia solar fotovoltaica, porque isso está crescendo e não vai ter mais saída. Você precisa se especializar em armazenamento de energia. Uma outra possibilidade que a ANEEL trouxe é a questão da gratuidade, ou seja, existe uma conta, que não é o objetivo desse vídeo agora, que vai ser considerado a simultaneidade, ou seja, quanto que o seu sistema gera e automaticamente consome. Ou seja, no momento da simultaneidade, o seu sistema não está injetando energia na rede. Então, para residência, comércio, indústria, foi dentro da resolução 1098, foi feita uma tabela onde você vai ter um fator de espontaneidade pré-estabelecido pela agência para que de fato você consiga instalar uma potência que pode ser superior a 7,5, desde que respeite a simultaneidade da unidade consumidora. Nesse caso, também, o seu projeto vai estar dispensado da análise de inversão de fluxo. E aí, o que você achou da resolução 1098, dessas modalidades do Fast Track, da gratuidade e também do Grid Zero? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, que eu quero escutar todas elas. Um forte abraço e nos vemos na próxima.